novo projeto de lei aprovado pela Câmara de Ribeirão Preto permite elevar os salários dos servidores do Legislativo em até R$ 3.000. A proposta aprovada em plenário cria 9 funções gratificadas. Aprovado na sessão da Câmara de Ribeirão Preto no último dia 28, o projeto de lei complementar cria funções gratificadas para ouvidoria, encarregado e subencarregado de organização das sessões e gestor de contratos. A proposta dá um incremento aos salários dos servidores do Legislativo, ao indicar que os adicionais, de 20% a 50%, sejam incorporados nos vencimentos dos funcionários, requisitados para ocupar as funções de chefia. Os benefícios chegam a R$ 3.000, de acordo com a tabela de cargos de provimento em comissão. Rodrigo Simões e Gláucia Berenice foram favoráveis à proposta, mas voltaram atrás e afirmam que foi um erro aprovar a medida. Nós confiamos que nós estávamos simplesmente ajustando um cargo que não poderia ser exercido por um comissionado. O teor era esse, que nós tínhamos entendido, mas a questão da gratificação não era claro para nós, só depois que tivemos conhecimento, quando lemos o projeto que não foi disponibilizado na íntegra. Os salários são bons salários. Não há necessidade de criar mais gratificações. Nós temos que cortar. Essa é uma nova legislatura. Nós começamos em 2017, adquirindo, conhecendo, vendo que a casa, a forma que estava. E chegou o momento aí de ter união e dar um basta aí em super salários, naquilo que for necessário para a Câmara funcionar de forma correta. O projeto de lei complementar ainda cria uma comissão permanente de transparência composta por 5 servidores, que terão direito de receber uma gratificação mensal de 20% calculado sobre o salário de um assessor parlamentar. Ou seja, cada membro deverá receber R$ 1.000 a mais por mês. Proposta que também não agrada os vereadores Marcos Papa, Boni e Maurício Gasparini. Eles fazem parte de um grupo de 10 parlamentares que apresentou um ofício à presidência para que os componentes da referida comissão não precisem receber o adicional salarial. Eu já tenho meus assessores, eles têm os seus pagamentos normais. Eu acho que pode sim e deve contribuir com as comissões. Mas não porque ele faz uma contribuição, ele precisa receber. O exemplo que eu dei quando eu falei na mesa é o presidente. Você quer maior responsabilidade que você ser presidente dessa casa? Você ganha alguma coisa a mais? Não. Por que um assessor meu vai trabalhar numa comissão para contribuir para essa casa legislativa e ele precisa ganhar mais? Conversei com todos os meus comissionados sobre isso. Eles ganham um valor acima do que se paga aí no mercado. Estão 24 horas à disposição da população de Ribeirão Preto e se qualquer um deles for designado, desempenharão com muito prazer essa função, sem a gratificação. Toda economia é bem-vinda. O contribuinte já gasta R$ 60 milhões para manter a Câmara funcionando. São servidores comissionados que já recebem salário dos seus gabinetes e que, portanto, publicizar as ações de transparência que a Câmara já produz, não há por que uma gratificação a mais. O presidente da mesa diretora, que foi a autora da proposta, afirma que a medida visa adequar a Câmara de Ribeirão Preto com a legislação federal e com as determinações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As funções não foram criadas. Elas, até então, elas não tinham sido ocupadas. Então, nós estamos nos adequando à lei. É por isso que as contas da Câmara têm sido reprovadas ano após ano. Então, não há nada de errado, não há nenhuma farra, não há nenhum abuso nesse sentido. Esse especialista em gestão pública afirma que o Tribunal de Contas não exige nada, apenas recomenda ou sugere, inclusive pela redução de comissionados na casa. A Câmara tem proporcionalmente mais funcionários em cargos de confiança que concursados. Márcio Minoro ainda lembra que foram esses benefícios criados no Legislativo que geraram os supersalários. Ele não estabelece que tem que ser dada uma gratificação X, Y ou Z. O que nós temos visto no histórico de Ribeirão Preto, principalmente da Câmara Municipal, é que ela tem sido muito generosa na hora de dar gratificações, extrapolando muito o percentual das gratificações dadas na administração pública federal e estadual. Ou seja, às vezes as gratificações de Ribeirão Preto são 2, 3 vezes maiores do que as dos demais. E isso parece estar sobrando dinheiro em Ribeirão Preto.
No total, o projeto cria 9 funções gratificadas. Um gasto extra de R$13 mil por mês e mais de R$150 mil ao ano, que para o presidente da casa é mínimo. É mínimo dentro do orçamento, na absoluta legalidade, e muito mais barato do que seria você contratar mais pessoas. Mas para esse economista, qualquer centavo faz diferença no orçamento, ainda mais no que se refere aos gastos com a folha de pagamento. A casa já tem 17 funções gratificadas e uma despesa com pessoal que consome mais da metade da receita, de R$64 milhões. A fala do presidente demonstra a falta de zelo com o erário. Esse tipo de gratificação nesse nível salarial e que tem um potencial tremendo de ser incorporado aos salários é um risco muito grande e uma situação anacrônica para o momento financeiro da prefeitura. Nesse caso, o que nós podemos perceber, enquanto contribuintes, é que essa situação pode estar sendo utilizada para gratificar servidores leais a alguns indivíduos, de modo que isso não seria muito razoável do ponto de vista republicano. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Púcio, esse tema é muito polêmico, né? Envolvendo a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E para entender mais esse assunto, a gente conversa com o advogado Wilson Rogério Picão Estevão. Doutor, mais cargos comissionados, mais gratificações que depois vão se incorporar à folha salarial da Câmara. Existe determinação do Tribunal de Contas que obrigue a gastar mais uma cidade que já está afundada na crise? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pulse. É estranho se falar que o tribunal está exigindo isso. O tribunal normalmente não exige. Normalmente o tribunal emite recomendações para que se adeque o quadro de funcionários, né? Então seria muito interessante, em nome da transparência tão pregada por essa Câmara atual, que o projeto de lei viesse a público e fosse mostrado essa exigência do tribunal. E não só isso. Alguns vereadores que votaram disseram que não tiveram tempo para analisar o projeto porque ele teve um trâmite com uma celeridade anormal, digamos assim. Então seria bom esse projeto vir a público para que fique comprovada a exigência do Tribunal de Contas, que dizem que tem, e porque o trâmite foi feito dessa forma tão célere. Doutor, o presidente da Câmara diz que o reajuste é mínimo. Isso porque não sai do bolso dele? Eu acredito que qualquer reajuste hoje em dia é muito complicado. Quando você vê os servidores da prefeitura que estão aí para determinar uma greve porque o prefeito quer dar 0%, então qualquer reajuste hoje não é mínimo, qualquer reajuste hoje é representativo. Ainda mais porque ele vai se refletir dali para frente na carreira desse servidor. Então isso é muito complicado. Doutor, 10 vereadores estão oferecendo os próprios assessores para trabalhar sem o acréscimo das gratificações. O que isso significa? Olha, isso leva a gente a concluir que existem servidores trabalhando ali com gratificações, porque se eles estão oferecendo os deles de graça, significa que aqueles que estão nas comissões estão recebendo gratificações. Então, também em nome da transparência, era necessário que a presidência viesse e mostrasse em que comissões esses comissionados estão lotados, de que gabinete eles pertencem e quanto eles ganham. Porque aí a gente poderia apreciar realmente a necessidade de se gastar dinheiro ou usar esses que estão sendo oferecidos para trabalharem de graça. Doutor, todo mês a Câmara gasta valores astronômicos com gratificações, incorporações e bônus que o cidadão não escolheu pagar. Cada novo cargo comissionado importa muito para o contribuinte? Cada novo cargo comissionado é mais uma despesa, é um dinheiro que no final do ano, quando a Câmara não o gasta, volta para a Prefeitura para ser usado na saúde, na educação, no reparo de ruas, em todos esses lugares que Ribeirão Preto hoje se encontra tão deficitária. Então, cada cargo influencia muito e diretamente na vida do cidadão. No atual momento, a educação municipal corre risco de entrar em colapso sem poder investir na estrutura das escolas. Gastando sem limites, a Câmara tem responsabilidade conjunta nesse absurdo? Todas as pessoas que mexem com as verbas públicas, e aqui no caso as verbas públicas municipais, têm responsabilidade quando algo anda mal. A Câmara, quando ela gasta um dinheiro ali dentro que não vai retornar à Prefeitura e que poderia ser aplicado também na educação, como já dissemos, ela também se torna corresponsável desse caos que está imperando. Doutor, vamos lá. Hoje a cidade se pergunta como que os salários da Câmara chegaram a patamares tão elevados. Cada vereador que batalhou para criar esses cargos e mais cargos em comissão
tem responsabilidade nesse processo? Sim, a responsabilidade que eu vejo, ainda que não objetiva, mas uma responsabilidade subjetiva. Porque quando o vereador acha uma artimanha, ainda que legal, digamos que todos esses salários são legais, certo? Ele cria um benefício que vai diretamente para aqueles que lhe estão perto, nunca para aqueles que estão afastados ou aqueles que são da oposição. Então a responsabilidade do vereador é muito séria em criar cargos. Ele tem que se pautar muito pela moralidade, pela legalidade, antes de criar esses cargos e estudar se realmente isso é conveniente para a população. Doutor, existe todos esses serviços e departamentos na Câmara que exija tantos cargos de chefia? Olha, a Câmara é uma mini-cidade, né? Existe muita necessidade de mão de obra ali dentro, né? Mas o tribunal, inclusive, vem recomendando há muito tempo que deixem de haver comissionados e passem a haver efetivos. Então, se há necessidade de chefias, que sejam cargos criados, mas através de concurso público, não através de comissionados. Pois é, dinheiro público a gente tem que ter cuidado com isso, né? Muito obrigado, Wilson Rogério Estevão, pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Fonse. Até já, Rafael.